Vamos abrir a boa e santa palavra em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 21. Primeira carta do apóstolo Pedro. Onde está a carta do apóstolo Pedro? Lá no final, é melhor tudo de trás para frente. Está em Apocalipse, volta Judas, volta João, volta Pedro. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, verso 21. Amém? Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, verso 21. Amém? Amém? Vamos lá, em nome de Jesus. 1 Pedro, capítulo 1, verso 21. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus, purificando as vossas almas na obediência à verdade, para a caridade fraternal não fingida. Amai-vos ardentemente uns aos outros, com o coração puro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Porque toda a carne é como erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, Deus usa os seres humanos de inúmeras maneiras. Em algum momento da história, usou os seres humanos, alguns seres humanos, para poderem redigir a Sagrada Escritura. Deus usou naquela época pessoas que iriam imortalizar aquilo que Deus gostaria que nós soubéssemos. Então Ele foi separando essas pessoas ao longo de muitos e muitos anos. Na verdade, por mais de 1500 anos. O Deus Todo-Poderoso continua usando. Hoje Ele usa o pregador, Ele usa o evangelista, Ele usa o ministro, Ele usa o obreiro, Ele usa o membro. Ele usa aquele pai, Ele usa aquela mãe, Ele usa aquele filho. Ele usa quem Ele quer, amém? E Ele usa constantemente. Existem dons, nós vamos pregar aqui sobre dons. Existem dons diferentes, mas o Espírito é o mesmo. Existem talentos diferentes, e quem concede o talento a cada um de nós é o Deus, o nosso Criador Todo-Poderoso, amém? Então, meu irmão, minha irmã, hoje nós vamos falar sobre esse maravilhoso presente que Deus deu a algumas pessoas que ao longo da história se dedicaram a escrever o que viria a ser a nossa Bíblia, amém? No nosso estudo aqui de sexta-feira, nós estamos conversando sobre vários aspectos das Escrituras, e hoje nós vamos falar sobre a autoria, amém? Quem escreveu qual livro da Sagrada Escritura? Nós sabemos que aqui por trás está quem? O Espírito Santo, amém? Se você for colocar assim no final do livro, né, assinado 2 pontos, quem vai assinar aqui? Espírito Santo, amém? Se na capa do livro tivesse aqui o espaço do autor, estaria escrito o quê?
O Espírito Santo, amém? É Ele que escreveu, amém? Ele é que deu a inspiração para que homens como nós, de carne e osso, viessem a passar aquilo que receberam para o papel. Não só sobre o papel, porque a maior parte do tempo que a Bíblia foi escrita não tinha nem papel, amém? Era papiro, era pergaminho, era outra coisa, né? Até pedra Deus usou para escrever a sua palavra. Como assim, pastor? Lembra dos 10 mandamentos? Amém? Foi escrito na pedra, foi esculpido na pedra, amém? Então, meu irmão, minha irmã, hoje nós vamos falar sobre essa providência maravilhosa, mas eu quero já começar com um alerta. O alerta de que a Sagrada Escritura ela está completa. Amém? Eu estava falando, Deus usa pessoas até hoje, usa, mas não usa mais para escrever a sua palavra. Esse é um dom que se cessou no passado. Amém? Quando o Filho de Deus veio a este planeta, Ele deu as últimas instruções, ascendeu ao céu, manteve seus discípulos aqui, que escreveram o que viram do Senhor e aquilo que receberam após sua ressurreição. E quando o livro de Apocalipse, quando no livro de Apocalipse foi escrito Amém, terminou a revelação. Pastor, por que o senhor está falando isso? Aqui no nosso ministério não temos dúvida nenhuma, amém? Mas lá fora algumas pessoas têm essa dúvida. Às vezes acredita até que profecias quase que no mesmo nível da Sagrada Escritura podem orientar a sua fé. E nós devemos nos apartar desse tipo de ensino, porque não está correto também. Não há nada a ser integrado à Sagrada Escritura. O que nós podemos fazer é ler, interpretar, acolher o nosso coração, amém? Receber a iluminação do Espírito Santo para compreender os seus versículos, seus capítulos, os seus livros, seja daquela maneira gramatical histórica, seja da maneira mais espiritualizada, que é aquela que Deus fala diretamente ao coração do indivíduo. Meu irmão, minha irmã, iluminação permanece, mas revelação cessou. Amém? Está claro? Iluminação para entender, o Espírito Santo está aqui nesse momento nos dando um discernimento. Esse dom permanece. A profecia permanece. O que é profecia? Nós já aprendemos. É falar aquilo que Deus quer dizer. Isso permanece, baseado na Sagrada Escritura, na Escritura já concluída. Dom de revelação para escrever a Bíblia cessou. Amém? Acabou. Glória a Deus. Acho que aqui ninguém tem dúvida quanto a isso, né, meu irmão, minha irmã? Se alguém vier encaixar um livro aqui no meio, como Paulo diz, né? Ainda que um anjo venha pregar um evangelho diferente, diga anátema, sai de reto, eu não te aceito. Amém? É um perigo. É um perigo. Está claro, meus irmãos? Então hoje nós vamos falar daqueles homens, aqueles que nós conhecemos, que foram inspirados pelo Espírito Santo para escrever a revelação de Deus que viria a ser a nossa Bíblia. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá. Eu quero agora que os irmãos abram lá no sumário da Bíblia. Nós vamos acompanhar essa lista aí, ó. O que é o sumário? É o índice. Lá na primeira página. Se não é a primeira, é a segunda. Se não é a segunda, é a terceira. Está com certeza entre as 5 primeiras páginas. Dependendo aí da edição da Bíblia, vai ser a segunda, às vezes a terceira. Quem está com o celular, vai para aquela tela que tem a lista dos livros, amém? Aquela tela que você usa para selecionar o livro da Bíblia. Todo mundo? O meu aqui chama índice, o de vocês pode chamar índice ou sumário, tá? Primeira, segunda, terceira página. Todo mundo aí? Em nome de Jesus? Vamos lá. Esses primeiros aqui é fácil. Não preciso nem falar, né? Posso até perguntar para vocês. Hein? Posso? Quem escreveu? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Quem se habilita aí? Vai lá, irmã Mariana. Vai lá, hein?
Será que sabe? Vamos ver. Hã? Quem? Moisés, está certo. Ó, cara, vai pensar assim. Não, Moisés. Amém. Foi Moisés, meus irmãos. Moisés escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, de Gênesis a Deuteronômio. A gente já falou dos 5 também, não vamos nem nos ater. Agora, quero chamar a atenção que ele escreveu esses 5 livros iniciando a escritura. Ele foi o primeiro a escrever. Lá em 1500 mais ou menos, não 1500, um pouquinho menos assim, o século 15 antes de Cristo, 1400 e alguma coisa, amém? Ou talvez um pouquinho mais para o final do século. A gente não sabe exatamente quando que ele escreveu, mas sabemos que foi depois, né, dos eventos aí de Êxodo. Estou provavelmente falando do deserto, que é a peregrinação dos 40 anos. Muito bem, aí vamos para o próximo livro, Josué. Meu irmão, minha irmã, Josué. Quem escreveu o livro de Josué? A própria escritura, ela dá testemunho disso. Josué foi escrito por Josué. Amém? Quem foi Josué mesmo? Josué foi aquele que liderou o povo depois que Moisés ficou aquém do Jordão. Amém? Sabendo essa história, né? Moisés subiu um alto monte, olhou, contemplou a terra prometida, do lado de cá, pensando assim, do lado de cá do Jordão, amém? Ele não atravessou o Jordão, ele morreu. A palavra de Deus fala, ele morreu. Depois eu vou falar como é que o livro de Deuteronômio, que foi escrito por Moisés, conta a morte de Moisés. Calma que eu vou falar sobre isso, amém? Não é momento agora. Quem sucedeu Moisés? Josué. Josué atravessa o Rio Jordão e leva o povo para a terra prometida. Ele escreve o livro de Josué, que é o livro que explica essa primeira etapa da tomada da terra prometida e, sobretudo, a divisão dessa terra. Qual tribo ficaria com qual parte da terra? Até que o livro é mais ou menos dividido nessas duas partes, né? As conquistas e depois a divisão da terra. Amém? Amém? Então ele completa ali o que Moisés estava preparando o povo. E depois ele conta como que a terra seria dividida entre as tribos de Israel. E aí nós temos, até aqui, meus irmãos, esses 6 livros, a própria escritura dá testemunho dos seus autores. Jesus fala, o próprio Jesus fala, né, que foi Moisés que escreveu os primeiros livros, Torá. Então, não tem dúvida, não é isso? Agora, o livro de Juízes já é uma incógnita. O que significa incógnita, meu irmão? É um mistério. Nós não temos certeza, porque o livro de Juízes não tem a assinatura de ninguém. Tem ninguém que tenha falado, eu escrevi Juízes. Amém? Diferente de como Paulo escreveu, Paulo, apóstolo, né? Ele está falando que ele está escrevendo. Juízes não tem assinatura. O que os estudiosos dizem, agora, irmão, olha que diferença aqui, ó. Uma coisa é a Bíblia dando testemunho do seu autor, amém? Outra coisa é o que o estudioso diz, não é diferente? O estudioso pode estar certo, pode estar errado. Nós temos que confiar no que a Bíblia diz. O que o estudioso fala é só para a gente poder, vamos dizer assim, amenizar nossa curiosidade. Pode ser que esteja errado. Pode ser que mais na frente a gente venha saber lá na glória quem foi essa pessoa. Amém? Mas os estudiosos dizem que quem escreveu, a hipótese mais forte é que quem tem escrito o Juízes tenha sido o próprio Samuel. Por quê? Por questões gramaticais, por estilística, por temática, né? Samuel, que escreveu o primeiro e o segundo Samuel, lembra Samuel, o último juiz? Possivelmente ele escreveu o livro de Juízes. E por que ele teria escrito o livro de Juízes? Porque ele estava no momento em que Israel estava passando uma transição, não é? Estava acabando a época dos juízes e iniciando a época da monarquia. Então é possível que ele tenha escrito para quê? Para manter a memória dos juízes. Amém? Então pode ser que tenha sido Samuel. E o livro de Ruth?
Também não tem autoria clara, não tem uma assinatura de ninguém, mas os mesmos estudiosos, pelos mesmos critérios, apontam também Samuel. Amém? Por que o livro de Ruth é importante? Porque ele conta da genealogia de Davi. Não é isso? Não é isso? Ele está contando a genealogia de Davi, o pré-Davi. E quem estava ungindo Davi rei? Samuel. Então Samuel pode ter tido essa preocupação de explicar, né, os antepassados, de onde veio Davi. E a gente sabe que Davi não é um judeu da gema, puro sangue. Não. Ele é também herdeiro de um outro povo. Não é isso? Lembra? Ruth, qual que era a nacionalidade de Ruth? Ela não era hebreia. Vou ficar de dever de casa, irmão, vou ficar curioso. Ela era o quê? Alguém sabe? Não, não vou também, eu já perguntar, eu não vou ficar chato, senão eu vou ficar até com medo de perguntar. Não, passou, vai perguntar, não vou nem lá. Então, entendeu? Mas depois vocês vão pesquisar, né? Em nome de Jesus, ela não era judia. Isso aí é interessante a gente ver isso, porque Jesus veio trazer a bênção para todos os povos. Aqui já tem a sementinha que contradiz aqueles que vêm falar, afirmar que a bênção é só para o povo hebreu. O próprio Davi não era 100% hebreu? Aqui o livro de Ruth nos dá. Teus irmãos já estão até. Deixa eu ver aqui, peraí, fiquei curioso. Eu não deixar vocês preocupados. Depois nós temos os dois livros de Samuel. 1 Samuel e 2 Samuel. Qual a autoria dos dois livros de Samuel? Samuel. Pelo menos até uma parte. O 2 Samuel a gente sabe que não foi inteiramente escrito por Samuel. Não pode ter sido. Amém? Porque Samuel vai para a glória. Ele vai para a glória nos eventos escritos em 1 Samuel. Quem completou o livro de Samuel? A gente não sabe. Nós não sabemos. Amém? Tem especulações que apontam para lá, para cá. Eu não vou trazer porque essa daqui não está nada consolidada. Mas Samuel morre. Vocês lembram? Samuel morre ainda naquela época que Saul ainda estava vivo. E a história de Saul é escrita em 1 Samuel. Então não pode ter escrito 2 Samuel. Amém? Na verdade, alguém veio e completou a obra de Samuel. Quem é, a gente não sabe. E você sabe por que chama 1 e 2 Samuel? Não é porque era para ser 2 livros, não. É porque como o livro era muito grande, não cabia em um único rolo. Você sabe que eles livram em rolo, né? A gente já falou sobre isso. Então tem que fazer 2 rolos. Então, primeiro rolo do livro de Samuel, segundo rolo do livro de Samuel. Por isso que é 1 e 2 Samuel. Mas na verdade é uma história contínua. Não sabemos quem escreveu 2 Samuel. Amém? Aí nós vimos aqui para os livros de Reis. 1 Reis, 2 Reis. Quem escreveu 1 Reis, 2 Reis? Também existem alguns que apontam para Jeremias, outros apontam para Esdras. Nós também não temos certeza, então não vamos afirmar nada, amém? É bem provável que o livro de Reis tenha sido escrito por várias mãos. Por quê? Porque é um livro que vai passando, vai explicando várias gerações dos 2 reinos. Então é possível que muitas pessoas tenham se envolvido nessa redação. Agora, crônicas, existem indícios muito fortes que tenha sido Esdras. Lembra de Esdras? Esdras está liderando o povo no retorno para a terra prometida depois do exílio babilônico. E ele vai possivelmente trazer as memórias de Judá e escrever. Amém? O livro de Esdras atribuído ao próprio Esdras e o livro de Neemias atribuído ao próprio Neemias. Tanto é que leva os seus nomes, né? Esdras, livro de Esdras, livro de Neemias, livro de Neemias. Neemias escreve Neemias, Esdras escreve Esdras. Amém? Tá tranquilo, gente? Dá para acompanhar? Tá bom? Amém. Esther, completamente desconhecido. Completamente. Esther não tem nem a mínima ideia de quem tem escrito. Nenhuma. Não dá nem para chutar. Amém? Esse aqui a gente só vai saber na glória mesmo. Vamos lá, próximo. Aí a gente termina os livros históricos, né? Começamos os livros de sabedoria e poesia. O primeiro deles é Jó. Pastor, essa é fácil. Quem escreveu Jó foi Jó. Foi? Meu irmão, possivelmente não. Mesmo porque a gente nem sabe se Jó de fato existiu. A gente
gente não sabe se Jó existiu. A gente não sabe, não sabe. Pode ser que sim, pode ser que não. Porque a história de Jó, como a gente trouxe aqui no dia que a gente explicou, né, esse maravilhoso livro, ela não é uma história que está preocupada com relato histórico. Lembra? Tem livros, por isso que é importante classificar, meu irmão. Livro histórico é história. Davi matou Golias? Sim. Agora vamos ler lá o primeiro salmo. Deus faz a terra um estrado sob os seus pés. Isso é uma descrição física de Deus. Deus tem pé? Não, isso é poético. Amém? É uma representação. A terra está abaixo de Deus de tal maneira que Deus apoia os seus pés sobre a terra, para mostrar a grandeza de Deus e a nossa pequenez perante Ele. Amém? A nossa subserviência perante Deus. Ou quando faz Deus virá andando sobre as montanhas, cavalgando sobre as nuvens. Então, porque tem um cavalo, Deus cavalga, cavalo? Não, meu. Isso é poesia. Amém? O livro de Jó é um livro de poesia. Então pode ser que esse personagem tenha de fato existido, escreveu-se uma poesia, toda a história dele, ou pode ser que não tenha existido, e o que importa é a mensagem que o livro traz. Amém? Não é minha heresia falar isso, amém? É só você ler pelo estilo do livro, e isso aí fica claro. Eu estou afirmando que Jó não existiu? Não estou afirmando que Jó não existiu, estou afirmando que Jó pode não ter existido. Pode ser que Jó tenha existido e tenha se usado a história dele para fazer uma poesia. Amém? Ou pode ser que Jó não tenha existido, criou-se um personagem, né, para conduzir a narrativa. Porque o que importa mesmo na história, como eu expliquei aquele dia, não quero trazer de volta, porque a gente falou muito de Jó, que eu fiz um culto inteiro sobre Jó. O que mais importa no livro de Jó é mostrar que quando nós estamos sob a mão de Deus, nós estamos protegidos. Quando Deus se tira a mão, nós estamos sob o jugo do maligno, tudo dá errado. E que o ser humano tem que ficar tentando escrutinar o pensamento de Deus, tentando explicar tudo o tempo todo. Isso é vão, Deus é muito maior do que a nossa vã capacidade de entender. O que a gente tem que entender é o que Deus disse. Se Deus disse, fique sob minha proteção, debaixo das minhas penas, sob minhas asas, ali estará seguro, nós temos que fazer. Amém? É isso. Jó está nos ensinando como nós devemos ser, né? Sem dizer claramente, mas como que é importante a gente ter fé. Amém? Basicamente é isso. Agora, volto a dizer, Jó pode ter existido e usar a história dele para criar essa poesia, ou Jó pode não ter existido e criar esse personagem só para ser para a linha narrativa. Amém? Tem nenhuma heresia de a gente pensar desses dois jeitos. É porque a característica do livro de Jó é um livro de poesia. Ok? Amém? Poesia e sabedoria. Aliás, Jó é uma filosofia, né? A verdade é essa, é um livro de filosofia. Salmos. Quem escreveu o livro de Salmos? Vários autores. Salmos, presta atenção, meu irmão. Pode ser que haja salmo que já era cantado antes de Moisés. Pode ser. Antes de Moisés ter nascido, pode ser que haviam salmos que já eram cantados. Porque salmos é o quê? São cânticos, são poesias, são recitais. Amém? Amém? São orações. O que a gente sabe é que Moisés escreveu alguns, por exemplo, Salmo 91. Eu já ouvi um pregador falar, né? Não, foi Davi, não foi Davi. Quem escreveu o Salmo 91 foi Moisés. Agora é fato que Davi escreveu muitos salmos. Muitos salmos. Amém? Muitos. Mas não só ele. Outros autores também escreveram. Asaf, Salomão. Temos outros autores. Alguns deles, inclusive, citam, né, a si próprio no Salmo. Amém? Vários autores. É o maior livro da Bíblia. Cada salmo a gente sabe que é uma individualidade, né? Por isso que é livro de salmos no plural. E não tem capítulo 1, Salmos capítulo 1. É primeiro salmo, segundo salmo, terceiro salmo. São livros que têm início, meio e fim. Embora eles estejam compostos nesse livro de maneira harmônica, como a gente viu também no culto que nós falamos sobre os salmos. Provérbios. Quem escreveu Provérbios? É fácil. Provérbio é o livro de sabedoria. Quem foi o homem mais sábio? Homem, gente como a gente, né? Jesus é incomparável.
Quem foi o homem que pediu sabedoria e Deus deu sabedoria para ele? Salomão. Salomão é o autor da maior parte do livro de Provérbios, tá? Provérbios, maior parte é de Salomão. Mas também tem outros autores. Provavelmente a mãe de Salomão escreveu um pedaço. Que tem uma mulher que escreve, sabe? Filho meu, né? Então tem outros autores, mas a maior parte foi de Salomão. Eclesiastes, Salomão, né? Salomão. Cuidado para não ser pego correndo atrás do vento. Grande filosofia. Amém? Alguns que leem Eclesiastes dizem: nossa, mas que livro mal-humorado. Esse livro joga para baixo. Não, meu irmão. Está mostrando para a gente que tudo debaixo do sol é passageiro. Pois a gente não tem que se apegar a nada aqui, tem que se apegar ao Criador. Cantares de Salomão, o nome já diz, né? Cantares de Salomão. Quem escreveu? Salomão. Daqui para frente são os profetas, e cada profeta colocou o seu próprio nome no livro. Aí ficou fácil, né? Cada profeta aqui, só lê um nome, você já sabe quem escreveu. Vamos lá? Primeiro Isaías, depois Jeremias, depois Lamentações. Tem Bíblia que já escreve aqui Lamentações de Jeremias, porque também é de Jeremias. Aí vem Ezequiel e Daniel. Esses são os profetas maiores. Em seguida vem Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, é diferente, depois eu falo dele. Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Irmãos, nós não temos certeza se foi Jonas que escreveu o livro de Jonas. Esse a gente não tem certeza. Que aliás é um livro totalmente diferente dos outros, lembra? A gente teve um pedaço do culto, a gente falou de Jonas. Vocês lembram do Jonas? Jonas é o profeta que não queria abençoar. É o profeta rebelde. É o profeta que ficou com raiva quando a profecia dele se cumpriu. O profeta estranho, lembra? Ele não queria abençoar Nínive. A gente até entende humanamente falando. Nínive era a capital da Assíria, que tinha destruído o reino do norte. Deus queria que ele fosse lá e abençoasse o povo. Não vou. Entrou naquele navio. E no navio, ele, o profeta, era errado, e os tripulantes eram gente boa. Falaram: não faça a gente ter que te jogar no mar. Ou seja, tudo inverso no livro de Jonas, entendeu? Tudo inverso. A tripulação é gente boa e o profeta queria que os outros fossem assassinos. É porque ele não fala: quer se livrar dessa tempestade? Me joga no mar. Mas como assim? Você quer que a gente se torne assassino? Olha que coisa. E no final ele fica todo apaixonado pela plantinha. Aí a plantinha morre. Aí Deus dá aquela lição, né? Você está apaixonado pela planta, não é muito melhor aquelas almas que foram salvas lá em Nínive? O Jonas é diferente. Então a gente não tem certeza se foi o próprio Jonas. Pode ter sido, tá? 95% de chance de ter sido ele mesmo. Mas pode não ser. Amém? Muito bem. Terminamos o Antigo Testamento. Alguns mistérios, mas a grande maioria nós já sabemos quem escreveu cada livro. O Novo Testamento nós estamos muito mais confortáveis. Só tem um que a gente não sabe. Os outros estão todos assinados. E se não estão assinados, temos farta bibliografia, muito testemunho dizendo quem escreveu. Então, primeiro, Mateus. Quem escreveu Mateus? O apóstolo Mateus. O apóstolo Mateus provavelmente escreveu o primeiro evangelho em hebraico ou aramaico. Amém? Depois ele reescreveu esse evangelho em grego, e esse evangelho em grego entrou na Bíblia. Amém? Muito preocupado em mostrar para o povo hebreu, para o povo judeu, que Jesus é o Messias. Essa é a pegada dele. Ele não está muito preocupado com cronologia, com ordem de eventos. Ele quer mostrar que Jesus é o cumprimento de profecia. Amém? Bem bacana esse livro. É o livro do reino. Lembra que eu falei, meus irmãos? Por que ele é o único que fala reino dos céus? Porque os judeus
judeus não usar o nome de Deus. Como ele está escrevendo para os judeus, ele evita o nome de Deus com a rima dos céus. É uma demonstração clara que o autor ele era judeu e ele estava escrevendo para os judeus. Bacana, né? E tem várias outras também, evidências nesse sentido. Depois temos o livro de Marcos. Marcos era o secretário que foi primeiro de Paulo, depois foi secretário de Pedro. Provavelmente escreveu esse livro baseado naquilo que ele viu Pedro pregar. É o evangelho mais antigo dentro da ordem cronológica. Depois vem o livro de Lucas, o único não judeu que escreveu um livro para a Bíblia. Aliás, escreveu 2. Sabia disso? Ele é o único não judeu. Todos os autores bíblicos que a gente conhece são judeus. Ele não é. Olha que bacana, olha que diferente, né? E tinha que ser depois de Cristo, né? Porque Cristo veio mostrar que a bênção é para todos, né? Não é só para o judeu, mas também para o gentio. Depois temos o Evangelho de João. Quem escreveu João? João. E meu irmão, minha irmã, é muito bacana quando você vai no detalhe. Como que você vê que o estilo do Evangelho de João casa com o Apocalipse e casa com as cartas. Dá para ver claramente que a pessoa que escreveu um escreveu os outros. Tanto pelo seu estilo, quanto pelas suas dificuldades e quanto pelo seu tipo de preocupação. João tem muito essa coisa com o número, né? Bem bacana. João, quem era João? Apóstolo de Jesus, o apóstolo amado, né? O que reclinou a cabeça no peito do mestre na última ceia. Atos dos Apóstolos, quem escreveu? Fácil, Lucas. Aliás, eu até falei para vocês um dia, tenta fazer esse exercício, leia o livro de Lucas e depois já entra no livro do Atos dos Apóstolos. Você vai ver que é uma sequência direta. Amém? Tem um interlúdio entre os dois ali, mas é quase que direto. Se tirar a introduçãozinha de Atos dos Apóstolos, parece uma história que continua, bem linear. E é o livro Atos e Lucas são os livros mais bem escritos entre esses. Paulo também escreve muito bem, mas Lucas parece que escreve melhor do que Paulo. Amém? Depois vem as cartas de Paulo. Aqui são todas de Paulo. E atenção, aqui eu quero chamar a atenção aqui dos irmãos. Vocês vão encontrar muita gente lá fora questionando a autoria bíblica. Hoje, com esse negócio de internet, todo mundo pode falar a bobagem que quiser, né? E a academia, a gente sabe que quando fala da escritura, das coisas de Deus, né, irmã Natasha? O que a academia faz? Torce o nariz, né? Os caras admitem, irmãos, os caras admitem multiversos só para dizer que não foi Deus que criou tudo que há. Os caras vão para a história de fantasia lá da Marvel, né? Já viu? História de quadrinho da Marvel. Tem vários Homens-Aranha, né? Em múltiplos universos paralelos. Assim, é coisa assim, é como a própria Bíblia fala, né? Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, né? Academia, só para não dizer, só para afirmar que não é Deus, vem teoria das cordas, múltiplos universos, ou então o universo foi criado do nada, pelo nada, para o nada foi feito. Então o nada é mais lógico do que o Deus criador. Difícil, né? Então esse povo aí, quando cisma de estudar a Bíblia, cria um monte de embaraço, mas tudo envergonhado, irmãos. Se você for a fundo no negócio, você vê que não tem conversa fiada. Durante 1900 anos falou que Paulo escreveu as epístolas, e aqui a gente não tinha certeza. Hebreus, todo mundo falou, pode ter sido Paulo, mas pode não ter sido Paulo. Onde tinha dúvida já se falava, 1900 anos. Mas agora recentemente, de 70, 80 anos para cá, mais de 100 anos para cá, começaram a falar, mas não foi Paulo que escreveu Tessalonicenses, não foi Paulo que escreveu Colossenses, não foi Paulo que escreveu Efésios, não foi Paulo. Ah, por vontade de falar, então tudo bem. Esse outro cara aí que escreveu tudo, então. Pronto, tira o nome do Paulo, esse José aí, o fulano aí que vocês estão falando, porque tudo pode ser de qualquer um, menos do Paulo. Haja paciência. Meu irmão, mas por que eu estou falando isso aqui? Que vocês vão ser testados nessa fora. Amém? E aí vem os bonitão com os diplomas, né?
bota o jaleco branco, né? Não, é doutor. Não, então deve estar certo, né? Ah, não, meu irmão, com a palavra de Deus, Deus não se revela, não é para doutor, não. Amém? Deus se revela para crente. Então, esquece essa, tá? Vamos falar que não foi Paulo, vamos falar um tal de gnosticismo. Ih, meu irmão, se me der aqui tempo, eu falo pra caramba isso. Está tudo errado que esse povo está falando. Por enquanto fica nessa palavra. Paulo escreveu as epístolas a ele atribuídas, todas. Quero só dar um exemplo aqui, meu irmão. Se você pegar todas as epístolas de Paulo e colocar numa certa ordem possível de cronologia, sabe o que você percebe? Que cada carta de Paulo ele acrescenta alguma coisa. Amém? Quando, por exemplo, Paulo escreve Gálatas, ele está preocupado em desfazer a confusão entre os judaizantes e os cristãos. Quando ele escreve Romanos, ele está preocupado em falar de justificação e santificação. Quando ele escreve Colossenses lá na frente, ele está preocupado em falar que Jesus Cristo é tudo isso que ele falou e mais, portanto ele é a plenitude. Cada momento ele está preocupado em falar alguma característica. Aí os estudiosos falam assim: ah, mas o cara que escreveu um está falando que Jesus é uma coisa, o outro cara que escreveu outro está dizendo que Jesus é outra coisa. Não é que Jesus é uma coisa ou outra. Jesus é isso, mais isso, mais isso e mais isso. E Colossenses é lindo porque ele fecha, parece que ele amarra. É como se Paulo falasse: sabe tudo que eu falei até aqui? Pois é, junta isso tudo e soma mais. Sabe por quê? Porque Jesus é a plenitude. Tudo foi feito por ele, para ele. Olha só, ele é a plataforma da criação. E é só você olhar a Gênesis. Palavra, Deus disse, faça, foi feito. João fala, o verbo é Jesus. Então, meu irmão, não tem conversa. Tudo se encaixa. Amém? Então, Paulo escreve 1 Coríntios, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Colossenses, Tessalonicenses 1, Tessalonicenses 2, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito e Filemão. Esses com certeza são todos escritos de Paulo. Hebreus, bem, aqui tem dúvida. Pode ter sido Paulo, pode não ter sido Paulo, pode ter sido outra pessoa. Quem seria esse outro? Não sabemos. Tem alguns teóricos antigos que apontam para Apolo, amém? Tem uns que apontam para Barnabé. Meu irmão, não vou nem esticar sobre uma coisa ou outra, que a gente não sabe. Agora, eu quero trazer uma reflexão. Paulo tem um estilo de escrever. Primeiros capítulos de Paulo sempre são teologia, né? Doutrina. E os últimos, aplicação. Hebreus é desse jeito. Hebreus tem esse estilo. Pode ser, se não foi Paulo, é alguém que conhecia bastante o estilo de Paulo. Amém? Então, Hebreus a gente não sabe de quem é a autoria. Amém? A gente tem que ter clareza com relação a isso. E vamos lá. E os próximos, fica fácil também. Tiago foi escrito por Tiago. E Tiago, o irmão do Senhor. Tiago se tornou líder da igreja em Jerusalém quando Pedro e os outros apóstolos tiveram que ir embora por causa da perseguição, descrito em Atos dos Apóstolos, e quando Paulo ia pregar para os gentios. Então ali Tiago assumiu. Tiago, nós sabemos, foi martirizado, foi lançado do pináculo do templo e morreu. Isso aqui a gente sabe por conta de um historiador chamado Eusébio de Cesaré, que escreveu História Eclesiástica, perto dos eventos que tinham ocorrido, né? Tiago, sabe como é que fala? Sabe qual que é o nome do Tiago? Eu acho que eu já falei aqui, né? Sabe qual que é o nome do Tiago? Nome em hebraico: Jacó. Pastor, mas por que botaram Tiago? Aí, para confundir mais, sabe o que é Tiago em inglês? James. Nada a ver. Por que Tiago chama Tiago? Na verdade, era Iacó. Certo? Jacó, você lê latinizado, Iacó. E vocês sabem que os católicos usam a expressão santo para designar, né, pessoas especiais, né? Não é isso? Os que eles
dizem terem sido canonizados. Então a Bíblia trazia Santo Jacó. Só que por algum motivo o Santo desapareceu com o T e juntou com Jacó, Tiago. E a gente usa até hoje Tiago, vai sempre nascer esse nome, Tiago. Isso aí é só curiosidade, né? Não muda nada na fé. Depois vem as cartas de Pedro, 1 Pedro, 2 Pedro, foram escritas por quem? Pedro, o apóstolo de Jesus. Depois temos as 3 de João, escritas pelo mesmo apóstolo que escreveu o Evangelho de João e Apocalipse. Depois temos Judas. Que Judas é esse? É o Judas Iscariote? Não, né? Claro que não. Tem gente que fica tão cismado com Judas que não gosta nem de ler o livro de Judas. Não, o livro de Judas eu não gosto, não. Irmão, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Gente, nomes como Judas e Jacó eram muito comuns, igual Maria hoje. Maria. A gente conhece o nome de Maria, não conhece? É um nome muito comum. Então Judas é um nome muito comum. Esse Judas aqui também provavelmente era o irmão de Jesus. Amém? Era outro irmão de Jesus. Tinha Tiago e tinha Judas. Judas também era o irmão de Jesus. E por fim, Apocalipse. Ô meu irmão, quando eu falo irmão de Jesus, vocês sabem, né? Pai de mãe, né? Amém? Filho de José, né? Que Jesus não é filho de José, Jesus é filho de Maria, né? Concepção divina. Agora, depois que Maria, eu sei que os católicos não gostam disso, com todo respeito, mas o que está na Bíblia é o que está na Bíblia. Depois que Jesus nasceu, Maria se tornou esposa de José normal, amém? Esposa normal, e teve outros filhos. Tanto é que a própria Bíblia fala dos irmãos de Jesus, né? Então, muito tranquilo com isso. E por fim, Apocalipse, também muitas vezes chamado de Apocalipse de João, né? Então já deixa claro quem é o autor. O autor é o mesmo apóstolo amado que escreveu essas revelações quando estava exilado na ilha de Patmos, já bem velhinho. E aqui é que nós temos o amém da Bíblia, né? Nunca me canso de ler, mas vou ler só o último versículo, Apocalipse 22, 21. Quem quiser acompanhar, vamos ler o 20 e 21. Apocalipse 20 e 21. Aquele que testifica essas coisas diz: certamente cedo vem. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. E o amém, ponto final. Amém. Termina a revelação. Glória a Deus. Então, meus irmãos, isso aqui, pastor, o que isso aqui muda na minha fé? Não creio que muda na sua fé, mas te capacita para poder debater com aqueles que vão tentar perturbar a sua fé. Amém? Cada uma dessas pessoas aqui, elas foram inspiradas para escrever uma para a revelação de Deus. Em épocas diferentes, com idiomas diferentes, às vezes nem se conheceu. Tem autor bíblico que nem leu outro autor bíblico. A Bíblia como Bíblia só é recente. Entre Moisés e a Bíblia que nós conhecemos passaram 2000 anos. Amém? Só que isso que esses homens fizeram, muitas vezes, presta atenção, tenta-se diminuir, menosprezar. Para quê? Para dizer que a Bíblia ela é falsificada. Então, meu irmão, irmã Alice, escuta o que eu estou te falando. Se você ainda não ouviu, você vai ouvir alguém dizer assim: não foi Moisés que escreveu o Pentateuco. Vocês vão ouvir. Vão tentar dizer que não foi. Vão falar de um culto javista, não sei o quê. Vai ter gente que vai dizer isso. Vai ter gente que vai dizer que não foi o Paulo, como eu falei aqui há pouco, que foi o autor das epístolas aí atribuídas. Então a gente tem que saber essas coisas também para a gente poder o quê? Defender
a nossa fé. Amém? Com ordem, decência, com amor, sem força nem violência. Mas nós temos que defender a nossa fé. E esse culto tem este propósito. Amém? Glória a Deus. Dá aquela salva de palmas para o nosso Deus maravilhoso.